Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção aqui de São Paulo, elegeu a primeira presidente mulher. Então, para saber os detalhes de como deve ser essa gestão, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, a doutora Patrícia Vanzolini, presidente eleita da OAB aqui de São Paulo. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Parabéns pela eleição. Muito obrigada a toda a audiência aí da Jovem Pan. É um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Presidente, a senhora já falou que pretende adotar uma gestão que seja restauradora da OAB aqui de São Paulo. O que a senhora diz, o que a senhora considera como restauração, o que é preciso mudar? E também tem um caráter de ser a primeira mulher comandando a OAB, como que é possível vencer algumas barreiras que existem na OAB? Olha, eu acho que uma gestão restauradora é uma gestão que restaure, em primeiro lugar, a credibilidade da ordem e restaure também a utilidade da ordem na vida da advocacia. O que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que a ordem foi perdendo a importância tanto para os advogados quanto para a sociedade. Nós não vemos mais a ordem sendo chamada para ser ouvida, para dar entrevistas, né? E quando ela se manifesta aí no âmbito do nosso Conselho Federal, acaba tendo manifestações um pouco com viés político-partidário, que eu acho que também não contribuem para a credibilidade da ordem. Então, eu acho que a ordem ela precisa voltar a ser uma instituição importante, uma instituição isenta, uma instituição que colabore com o esclarecimento da sociedade a respeito dos temas jurídicos, né? Que hoje são tão importantes, todos nós queremos saber aí, estava ouvindo a reportagem, o Supremo agora decide alguma coisa sobre o empate. Então, a ordem, ela pode ser um veículo, um canal até de consulta da imprensa, de esclarecimento da sociedade, sem julgamento, sem partidarismos. E eu acho que ela também precisa voltar a ter utilidade na vida dos advogados, que ficaram muito desassistidos, sobretudo agora na pandemia, né? E quando o advogado não pode trabalhar, é o cidadão que perde, né? Porque o advogado é essencial à justiça. Então, acho que a ordem aí tem um papel muito importante para cumprir, até na pacificação da nossa sociedade. E, doutora, essa vitória da senhora à presidência da OAB, essa conquista desse cargo, foi também uma vitória de gênero, uma conquista do gênero feminino? Qual a importância da mulher à frente de cargos importantes como esse que a senhora conquistou? Olha, eu acho que é uma coisa muito simbólica, né? A ordem ela vai fazer 90 anos no ano que vem e nunca teve uma presidente mulher. Então, eu acho que isso é simbólico, isso rompe uma barreira, até porque nós sabemos que ainda existe aquele chamado teto de vidro, né? As mulheres, elas estão aí na base de muitas carreiras, inclusive da advocacia. As mulheres hoje já são mais de metade dos inscritos na ordem, mas elas têm dificuldades, por múltiplos fatores, de ir para cargos de liderança, seja nas empresas, seja nos grandes escritórios, né? Seja nas instituições. O próprio Ministério Público, por exemplo, não tem, né? Ou tem um homem como procurador-geral, e a OAB nunca teve uma presidente mulher. Então, acho que isso rompe barreiras e acho que as mulheres, elas já mostraram que são capazes, que têm capacidade de gestão, que têm inteligência, que têm empatia, ou seja, que têm qualidades para serem líderes, né? Não é uma questão aqui de cota ou apenas de um direito reparatório histórico, não. As mulheres, elas têm a mesma competência que os homens. Então, acho muito bem-vindo que a gente quebre essa barreira e, eventualmente, sirva como um exemplo aí para o restante da sociedade, para que as mulheres consigam chegar aos postos mais elevados das suas carreiras. Doutora Patrícia, a senhora tem muita experiência em relação ao ensino do próprio direito, inclusive para os bacharéis que pretendem ingressar e passar no exame da ordem. A senhora vai mudar alguma questão burocrática desse processo ou vai manter como está? Ou a senhora acha que é um processo que pode ser aperfeiçoado? O exame de ordem, ele não é, na verdade, nós em São Paulo, né? A seccional de São Paulo não tem competência, não tem atribuição para mudar o formato do exame de ordem, ele é nacional. Eu acho que ele pode sim ser repensado, ser aprimorado, mas eu acho, já antecipo aqui a minha posição, que ele é benéfico, ele tem que existir, né? Tem que existir algum tipo de crivo mesmo para entrar no mercado. Nós temos uma quantidade enorme de faculdades de direito, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos mais faculdades de direito do que o mundo todo junto, todas as faculdades do mundo somadas
é um número menor do que nós temos no Brasil. A ordem não pode interferir diretamente na abertura ou fechamento de faculdades, isso quem faz é o Ministério da Educação, mas a ordem ela tem esse papel de selecionar os advogados. O que eu acho é que apenas o exame de ordem é pouco. Eu acho que a OAB pode fazer muito mais. Eu acho que a OAB pode entrar nas faculdades para ajudar a formar esses bacharéis, né, que muitas vezes saem com uma formação deficiente, e a OAB pode estar lá dentro da faculdade ajudando a formá-los. E depois de passarem no exame da OAB, a OAB tem um papel importantíssimo nessa qualificação complementar. Até porque hoje a graduação a gente sabe que acaba não sendo suficiente, né, mais para o desenvolvimento de uma carreira exitosa. Então a ESA, a Escola Superior da Advocacia, pode exercer um papel fundamental em ajudar a qualificar a nossa classe, em ajudar o jovem advogado a se especializar, a fazer uma especialização, um curso de atualização. Então eu acho que o exame, ele é necessário, mas ele é pouco. Eu acho que a OAB tem que estar muito mais parceira ao lado dos advogados, porque, mais uma vez, né, para que o nosso público aqui nos entenda, um advogado bem formado, bem qualificado, é benefício para o cidadão. É o cidadão que precisa do advogado para receber uma pensão alimentícia, para ter o direito ali trabalhista garantido, um direito previdenciário. Então, a qualificação da classe é muito importante para a cidadania e a OAB tem que ser parceira nisso. Doutora Patrícia Vanzolini, que é presidente eleita da OAB, a seção aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez. A senhora está sempre convidada para participar das nossas entrevistas aqui, falando sobre os assuntos relevantes aqui do país. Muito obrigado. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês. Ótimo dia também.